Meus amigos e minhas amigas do canal Afasta de Mim Esse Cálice. Hoje é sábado, dia 11 de novembro de 2017 e devo comunicar que todos os finais de semana estarei fazendo um resumo das principais notícias da semana. Aquelas manchetes que causaram debates, aquelas manchetes que foram alvo de muita discussão durante o decorrer da semana. E a ideia é promover sempre uma discussão a respeito dos assuntos, seja política, seja cultura, seja educação, e promover sempre a interação com os amigos do canal. Aos meus alunos também, um grande abraço, saudações, e vamos começar com algumas notícias. Essa aqui foi no dia 6 de novembro, um dia depois do Enem. Aí está lá no portal do G1 uma notícia referente ao tema da redação, que foi um tema que gerou muitas polêmicas, né? Porque algumas críticas também foram feitas, né? Por exemplo, o título, a redação que foi sobre os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. A reportagem fala que surpreendeu os internautas, surpreendeu a maioria dos professores que trabalharam diversos temas durante o ano, e no dia da prova tivemos essa surpresa. Bom, galera, é um assunto importante, sem sombra de dúvidas, ainda mais no Brasil, onde a educação de inclusão, voltada para a inclusão de pessoas de deficiência, com deficiência física, ou até mesmo deficiências psicológicas, as mais diversas, ainda passa por sérios problemas. Agora, colocar um tema desse na redação do Enem é uma questão muito complexa, muito complicada, porque é um assunto debatido a nível de ensino superior. Os cursos de formação, principalmente magistério, que trazem essas questões. Agora, cobrar dos alunos do ensino médio um tema tão específico, que foi a questão dos surdos no Brasil, ainda mais a formação educacional, isso aí que foi uma questão surpreendente, e até mesmo, a minha opinião, descabida, né? Outros temas talvez poderiam ser abordados, mas nada tira da minha mente que a ideia, o objetivo de colocar esse tema não é promover o debate, ainda mais com esse governo golpista que está por aí. A ideia é tirar o foco completamente, é impedir que o aluno exponha ali na redação algo que vá contrário ao que esse governo ilegítimo tenta impor. Então é um tema, repito, fundamental. O Brasil tem mesmo que estabelecer esse debate, criar mecanismos pedagógicos, mecanismos didáticos para promover a verdadeira inclusão. Isso aí sem sombra de dúvidas. Agora, colocar como tema da redação do Enem é exigir que os alunos tenham um conhecimento que, infelizmente, não é colocado, não é debatido durante as aulas, né? Então eu achei muito descabido, né? Outra notícia também importante, que saiu na Época Negócios e foi lançada no dia 27, né, do mês passado, mas que foi abordado agora também. Durante essa semana tornou-se mais intensa o diálogo sobre esse assunto, é a questão da provável candidatura de Luciano Huck. Aí fala também na manchete, na reportagem, que ele se reuniu com a cúpula do DEM, dos democratas, do partido do atual presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e outras lideranças também, como João Dória, do PSDB, prefeito de São Paulo. Aí a reportagem fala que
o próprio apresentador confirmou essa reunião e negocia a sua entrada no partido, a sua filiação ao partido, provável candidatura à presidência da República no ano que vem. E a grande questão aí é o seguinte: é um candidato que representa a elite desse país, quarto maior salário da Rede Globo de televisão, uma emissora que a história mostra o quanto que ela é manipuladora. Isso aí nós debatemos muito em sala de aula, é tema abordado, tanto é a última matéria desse bimestre, a gente abordou a questão da participação histórica da Globo na ditadura. Enfim, é um tema que a gente não vai entrar agora nesse assunto, mas representa a elite, representa tudo aquilo que evidencia a tentativa da classe dominadora de efetivar a manipulação, de efetivar o controle das grandes massas. O que alguns historiadores costumam dizer, e alguns jornalistas também muito conceituados, que é a luta que antes, lá no século XIX, era a questão da luta de classes do Karl Marx, agora se tornou um termo histórico mais específico no caso do Brasil, a luta entre Casa Grande e Senzala, onde Casa Grande, que tipifica a elite, tenta, sobretudo, manipular a Casa Grande. E incomoda o fato, alguns anos atrás, a Senzala ter entrado na Casa Grande. Nós já vimos isso em alguns debates que nós travamos, inclusive em sala de aula também, que isso incomodou. Então, diante desse fato, ainda há tentativa, cada dia mais intensa, de promover o quê? A manipulação. E o Luciano Huck simplesmente é esse candidato, o candidato da Rede Globo, o candidato que com certeza não tem o apoio popular, tanto é que eu li uma outra reportagem ontem falando que ele está querendo já ir a Curitiba e nas redes sociais já estão organizando protesto contra ele, porque o povo, a população, já tem uma consciência do que representa esse candidato. Os interesses da classe dominadora que está em jogo. Eu, sinceramente, eu gostaria muito que ele fosse candidato, sim. Porque, com certeza, vai ser muito bom ganhar desses golpistas, ganhar nas urnas, não através de um golpe parlamentar como foi no ano passado, e ainda mais ganhar de um candidato da Rede Globo. O sabor vai ser diferente, com certeza. E que se não for Luciano Huck, que seja Faustão, que seja a Ana Maria Braga com o Louro José como vice, enfim, que seja um candidato da Globo. Porque, repito, o gostinho vai ser diferente. Ganhar dos golpistas e ganhar de um candidato ainda da Rede Globo. Então eu sinceramente espero que ele seja o candidato. Galera, outra notícia também importante foi publicada na portal de notícias R7 e fala a respeito da condenação. Foi publicado dia 9 de novembro, ou seja, na quinta-feira. Essa manchete diz o seguinte: Justiça mantém decisão e Bolsonaro é condenado a pagar 150 mil reais. A reportagem fala o seguinte: a 6ª Câmara Civil do Rio de Janeiro manteve a condenação do deputado Jair Bolsonaro a pagar 150 mil de indenização por declarações contra homossexuais durante o programa CQC da TV Bandeirantes, exibido em março de 2011. Aí o que esse idiota falou? Ele falou o seguinte: durante o programa na TV Bandeirante, Bolsonaro disse que nunca lhe passou pela cabeça ter um filho gay, porque os seus tiveram boa educação e um pai presente. Então, não corra esse risco, afirmou o deputado na ocasião. Aí a decisão baseou-se também na questão de alguns grupos que se moveram contra esse infeliz, como Cabo Free, de conscientização homossexual e combate à homofobia
e arco-íris de conscientização. Meus amigos, a questão é a seguinte: esse sujeito, ele só entende de assuntos relacionados a homossexualismo. Kit gay, que ele sempre fala, a questão do desarmamento. Faz uma pergunta para ele sobre economia. Faz uma pergunta para ele sobre educação. Ele não tem argumentos para sustentar uma ideia, que seja uma ideia coerente. Esse infeliz só sabe falar de ditadura, exaltar os presidentes que comandaram o Brasil nos chamados anos de chumbo, né? Geisel, Médici, homenagear torturador, como ele fez num processo que culminou no golpe da presidente Dilma. Então, assim, ele não tem argumentos. A Mariana Godoy foi fazer perguntas para ele sobre economia, quais seriam as diretrizes econômicas que ele adotaria no Brasil se ele fosse eleito. Espero que, sinceramente, que não seja. Ele falou que não tem obrigação de saber sobre economia, que quem vai resolver esse assunto são os ministros, o ministro da Economia. Quem vai resolver a questão agrária no Brasil vai ser o ministro da Agricultura. Então, é um candidato completamente sem preparação, é um candidato que não tem capacidade de administrar nada, não tem consciência, não tem amor ao próximo, muito pelo contrário. Ele é manipulador. Se você parar para analisar a trajetória, porque o que eu sempre falo, eu não sou contra quem pensa diferente, muito pelo contrário. Vivemos uma democracia e isso eu valorizo muito. Mas se você parar para analisar a trajetória de vida desse infeliz, você vai perceber que o sujeito ficou 26 anos no Congresso Nacional, ele está há 26 anos no Congresso Nacional, melhor dizendo, e nenhum projeto de lei foi aprovado no sentido de tentar promover a igualdade, no sentido de tentar resolver as soluções, os problemas relacionados à população mais carente, nada disso. Ele só toca nesse assunto. Então, ele foi condenado, a justiça o condenou a pagar R$150 mil de indenização. E também uma outra reportagem, ainda nesse assunto, a revista britânica chama Bolsonaro de demagogo de direita, né? Aí a reportagem dessa semana lá da Inglaterra adota um tom duro em relação ao pré-candidato à presidência e deputado federal Jair Bolsonaro. O político é descrito como demagogo de direita. A reportagem ainda afirma que Bolsonaro é radical, nacionalista religioso, ex-capitão religioso que defende pena de morte, diga-se de passagem. Ex-capitão do exército, anti-gay, pró-armas e que venera ditadores que torturaram e mataram brasileiros entre 1964 e 1985. Aí a questão também diz, o fato de o deputado aparecer em segundo lugar é minimizado pela revista, ao dizer que seu apelo pode desaparecer à medida que a economia se recupera de uma recessão e os eleitores prestam mais atenção às eleições. O texto ressalta ainda que outro fato importante, o que o texto ressalta é que as declarações do pré-candidato em relação à economia também repercutiram mal para a publicação britânica. É aquilo que eu acabei de falar sobre a questão da economia, que ele não sabe, não tem ideias relacionadas a esse tema, e que ele demonstrou na entrevista que ele deu a Mariana Godoy na TV e na Rede TV, que ele não tem capacidade, que ele não saberia adotar nenhuma diretriz econômica, nenhuma diretriz educacional. Porque quem faz isso, quem dá as diretrizes, quem determina o que deve ou não ser feito, é o presidente da República. Então, galera, menos convencional, diz a reportagem. Quem tiver interesse, está lá no noticias.r7.com. Menos convencional é o seu desejo de afrouxar as leis de controle de armas, restringir o investimento chinês no Brasil, como se isso fosse a solução, né? Então, essa reportagem mostra aquilo que eu sempre bato na tecla durante as minhas aulas. Espero, sinceramente, que
quando os debates começarem, que todos assistam, que todos tenham consciência, que todos tenham a maturidade de assistir os debates, os projetos que serão apresentados e que tenham consciência antes de votar, que pensam no que esse infeliz fala, né, antes de votar. Aí, para encerrar, meus amigos, uma notícia que com certeza poucos tiveram acesso, porque eu assisti logo no dia que essa notícia foi publicada, e ela foi publicada no dia 9 de novembro também, ou seja, na última quinta-feira. Eu assisti o Jornal Nacional, assisti o Jornal Hoje, acordo sempre muito cedo e assisti o Hora 1, enfim, procurei assistir os jornais da Globo nesse dia e sinceramente não vi nenhuma notícia sobre essa questão. E o título é o seguinte: após admitir que não houve crime, Moro libera acervo de Lula. A reportagem fala o seguinte: depois de inocentar Lula da acusação de lavagem de dinheiro e corrupção passiva por causa de contrato com a OAS para armazenamento do acervo presidencial, Sérgio Moro decidiu autorizar o deslacre do material que está guardado no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Aí são 10 contêineres com objetos e as 400 mil cartas que o petista recebeu quando ele era presidente e que estavam trancados à espera do desfecho judicial da acusação de que tinham sido armazenados e mantidos com dinheiro ilícito. Bom, galera, repito, quem que tiver interesse de acessar essa notícia, é o Ceilândia Alerta. Poucos jornais deram essa notícia. Eu procurei no Jornal do Brasil, procurei na Folha de São Paulo, não mostrou essa reportagem. Procurei no Jornal Globo, nem precisa falar, que não iria mostrar mesmo. Só no Ceilândia e um outro jornal também, são jornais, na R7 também mostrou, são jornais que tentam, pelo menos, aparentemente, né, tentam ser mais imparciais. E repito, dia 9 de novembro, quinta-feira. Galera, isso aí demonstra que não tem condições de provar. Quem estuda direito, ou até mesmo nem precisa estudar direito, consegue entender o que está acontecendo. Basta você olhar outras fontes, basta você olhar o outro lado da informação para entender o que realmente está acontecendo no país. Todos sabem, e as pesquisas mostram isso, que se ele for candidato, ele vai ganhar. E se ficar provado realmente que ele é inocente, jamais o Moro vai falar. Jamais a Rede Globo vai dar uma notícia dessa. Porque se der essa notícia, meu amigo, ele vai ganhar essas eleições sem sair de casa. Vai ganhar essas eleições tomando água de coco na praia. Ou uma cachaça, que alguns dizem que ele gosta, né? Então, primeira notícia mostrando que ele é inocente. Pode ter certeza que outras virão. Porque um juiz que assume o papel de acusador, de promotor da acusação, já evidencia que ele não é imparcial, muito pelo contrário. E outro fato interessante que me chamou a atenção numa conversa que eu tive com alguns colegas de trabalho: onde está o Palocci? Palocci deu algumas declarações bombásticas, declarações que repercutiram no Brasil inteiro, escreveu uma carta. Quem assistiu o depoimento do Palocci, o depoimento completo, porque se você ficar só com o recorte que a Globo deseja mostrar, você vai ter uma opinião. Se você assistir todo o depoimento, você terá uma outra completamente diferente. Se você parar para assistir o depoimento completo, você vai ver, primeiro, que ele tinha uma cola no bolso. Aí ele tirou para ver o que ele ia falar. Estranho. Aí continua o depoimento. E toda vez que ele falou que o Lula recebeu a propina, ele nunca estava. Engraçado. Ele nunca estava no momento que o Lula recebeu. Ele sempre ouvia falar. Ele ouviu falar que o Lula recebeu o valor tal. Ele ouviu falar de uma reunião que o Lula havia participado que recebeu outro valor. Ele nunca estava presente. Engraçado isso. E as acusações foram contundentes,
né? Aparentemente, e simplesmente desapareceu. Eu procurei notícias aqui sobre o Palocci, não apareceu nada essa semana. Será por quê? Cadê as provas que ele deveria apresentar? Cadê as provas de tudo que ele falou? Então, diante da incapacidade de provar as besteiras que ele disse, já entrou no lixo da história, infelizmente, e diante dessa incapacidade ele simplesmente desapareceu. Então, eu posso estar errado? Com certeza, posso estar errado. Mas o que eu quero que todos prestem muita atenção é o outro lado da informação. Por que não deram continuidade a esse depoimento? Aqui já mostrou, num dos processos que ele é alvo, mostrou que ele é inocente, né? E a mídia não divulgou. Se divulgar esse tipo de notícia, se ele está com 36% de intenções de votos, enquanto todos os outros, todos, têm 35%, né? Se essas notícias aqui sim começarem a ser vinculadas na grande mídia, de 36% ele vai para 50%, 60%, 70%. Então eu só peço isso, que tenham muita atenção, que prestem muita atenção no que está acontecendo no país hoje, porque é muito grave, galera, o que está ocorrendo, porque o governo golpista que tomou o poder, é a população a grande elite que foi às ruas ano passado pedir um impeachment da Dilma, bater panelinha, foi a classe média alta. Foram representantes da aristocracia brasileira, né? A ideia era tirar uma presidente eleita pelo povo, recebeu mais de 53 milhões de votos, inclusive o meu, que eu jamais iria votar naquele lixo do Aécio, e deram um golpe parlamentar. Todos que deram um golpe hoje estão presos ou com a imagem mais suja que tudo, né? Cunha na cadeia. Aécio só não perdeu o seu mandato porque os outros senadores também são corruptos. Temer, 3% de intenções de voto, segundo a pesquisa que foi divulgada ontem. Então, e o que está acontecendo aqui, hoje, com o presidente Lula, significa todo um movimento para impedir que ele seja candidato. Porque se ele for candidato, ele vai ganhar. E ele já falou que se ele ganhar, ele vai convocar um referendo para acabar com todas essas medidas que o presidente corrupto, presidente ladrão, está promovendo. A retirada dos nossos direitos, a retirada dos direitos dos trabalhadores. Então a gente tem que ficar atento. E um detalhe importante, ele já falou que se for eleito vai acabar com a oligarquia, com o oligopólio da Rede Globo. Porque é inadmissível que uma emissora detenha tanto poder como detém a Rede Globo. Não é questão de censurar a Rede Globo, como algumas pessoas dizem. Não é isso. É democratizar os meios de comunicação. É fazer, por exemplo, que outras emissoras tenham o direito de transmitir a Copa do Mundo. Outras pessoas que não têm dinheiro para pagar TV por assinatura, que tem que se contentar com a TV aberta, que eles tenham a possibilidade de assistir uma Copa do Mundo transmitido por outra emissora. Então a gente tem que estar atento, porque há esse movimento. E quanto mais eles batem, mais o Lula cresce. Mais ele se torna um candidato forte. E isso incomoda. Incomoda porque tem milhares de horas de programação na Rede Globo contra ele. Capas e mais capas da revista Globo, da revista Veja, de todas as revistas que são representantes da elite desse país. Quanto mais eles batem, mais o cara cresce. Então essa aqui é a primeira notícia mostrando que ele já foi absolvido nesse processo, né? E é isso. No próximo final de semana estaremos mais uma vez trazendo as principais notícias da semana. E leiam bastante, prestem bastante atenção em tudo que está acontecendo, em especial aos meus alunos que farão as provas do Enem amanhã. Quero desejar boa sorte, que Deus abençoe vocês e que consigam uma boa nota nas provas de amanhã. Enfim, um grande abraço a todos e
qualquer sugestão de aulas, de vídeos que deverão ser gravados, podem me mandar que a gente vai fazer com o maior prazer. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.